Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo eu quero refletir com você. Os votos em Tebet e Ciro Gomes decidirão a eleição no primeiro turno? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. Matematicamente falando, não existem dúvidas que, ao deslocar alguns eleitores da candidatura de Simone Tebet e de Ciro Gomes, o Lula poderia vencer o inominável ainda no primeiro turno, o que seria um fato histórico, já que desde a instituição de 2 turnos no processo eleitoral, nenhum presidente candidato à reeleição teria sido derrotado. As pesquisas demonstram esta possibilidade caso 1 ou 2% destes eleitores eles decidam votar no Lula. Não é à toa que está bombando na internet vídeos de personalidades no mundo do futebol, da música, do cinema, do teatro, da TV, pedindo que tais eleitores reconsiderem o seu voto e derrote o inominável no primeiro turno, votando no Lula. O argumento de tais personalidades é de que esta eleição é uma eleição atípica e que o que está em disputa seria a alternativa entre a barbárie ou a civilização. Que a derrota no primeiro turno, além de não permitir uma reação eleitoral dos fascistas, demonstraria ao mundo que o Brasil quer seguir o caminho da democracia. Será que tais argumentos podem valer tanto para Ciro e Tebet, quanto para o PCB, o PSTU e a UP? É claro que Ciro e Tebet juntos possuem cerca de 12% dos votos, enquanto os candidatos da esquerda não chegam a 1% cada. Mas façamos a seguinte reflexão. Se ao invés da Tebet fosse a candidata do PCB, a professora Sofia Manzano, a ter 5% dos votos, o discurso atual deveria valer para Ciro e para Sofia? Na minha humilde opinião, não. E digo por quê. As eleições em 2 turnos elas foram instituídas para que houvesse a possibilidade dos partidos políticos poderem apresentar os seus candidatos e as suas propostas e o eleitor poder escolher entre tais candidatos a proposta que mais se identifica e no segundo turno escolher dos 2 candidatos mais votados o menos ruim ou aquele que mais se aproxima das suas ideias e convicções. Ao votar em um determinado candidato no primeiro turno, mesmo sabendo que este candidato não possui chance de vitória, segundo as pesquisas, o eleitor está afirmando para o restante do eleitorado a sua vontade política. E o partido do candidato se fortalece enquanto força política no cenário eleitoral. Este processo, portanto, fortalece os partidos e, consequentemente, fortalece a democracia. Mas esta eleição, segundo os argumentos, é uma eleição atípica, porque estaria em jogo a democracia brasileira caso o presidente se reeleja. Este é um argumento forte, porque ele é verdadeiro. O que não faz sentido é o tempo histórico. Vencer no primeiro turno ou no segundo, já que o presidente eleito só tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Caso Lula consiga este feito histórico, o inominável terá 3 meses para organizar um golpe político. Afinal de contas, ele sempre afirmou que não aceitaria um resultado eleitoral que não fosse a sua vitória. Portanto, ganhando no primeiro ou no segundo turno, é preciso estar preparado para as ações golpistas do inominável e de seus seguidores. Garantir a posse do Lula e a sua governabilidade não será uma tarefa fácil. Um amigo meu me disse que o PCB estaria cometendo um erro político em manter a candidatura da professora Sofia Manzano. Eu quero dizer agora porque eu acho que existe uma diferença fundamental entre a candidatura de Ciro Gomes e a candidatura da Sofia. E por que alguns argumentos utilizados para que os eleitores de Ciro Gomes deixem de votar nele para votar no Lula não faria sentido com os eleitores da Sofia. Antes de fazer esta análise, se você estiver gostando do vídeo, peço que dê aquele joinha, pois assim você estará nos ajudando a chegar a mais pessoas e também que envie este vídeo aos seus amigos e às suas amigas. Mas voltemos ao nosso tema de hoje. Bom, considerando as pesquisas atuais, o argumento deste meu amigo ele não faz o menor sentido, porque eleitoralmente os votos da Sofia não iriam interferir no resultado eleitoral, mas vamos supor que ela estivesse com os 5% da Tebet e a retirada da sua candidatura para apoiar o Lula
pudesse definir a eleição no primeiro turno? O que iria diferenciar, politicamente falando, o eleitorado da Sofia do eleitorado do Ciro? Bom, primeiro o projeto. Enquanto a Sofia defende um projeto coletivo representando um partido político que tem 100 anos de história e que luta pelo socialismo, Ciro defende um projeto pessoal, ser presidente da República, fazendo uma campanha sempre na primeira pessoa. Eu vou fazer, eu escrevi um programa, é sempre o discurso na primeira pessoa. Em segundo lugar, a campanha da Sofia busca debater politicamente os problemas do país, apresentando um programa de mudanças mais radicais e criticando o modelo neoliberal do inominável e de determinadas políticas adotadas durante os governos petistas. A candidatura do Ciro, embora critique o inominável, tem como alvo principal o ex-presidente Lula, atacando não nos possíveis erros cometidos em seu governo, mas na sua honra. Ciro, nestas eleições, contribui mais para o bolsonarismo do que para um projeto democrático de país. E por fim, eu tenho a certeza que caso haja um segundo turno, o PCB e a Sofia não hesitarão em apoiar a candidatura do Lula. Já o Ciro, não tenho dúvida, que se ausentará do país para não se posicionar de forma covarde, como já fez no passado. Embora não seja a mesma conjuntura política, temos sempre que lembrar dos ensinamentos da história ao adotar uma determinada posição política. Colocar o PCB e o PDT no mesmo barco não seria justo politicamente, pelos argumentos que já elenquei aqui, mas também por conta da história. Quem viveu a época das eleições de 1982, 1985, de 1986, sabe como o PT ele era criticado por não fazer alianças com os partidos do campo democrático, por considerá-los partidos da burguesia. Vivíamos um processo de redemocratização do país. Vamos lembrar que, historicamente, o fim da ditadura ele se dá com a elaboração da nova Constituição Brasileira, em 1988. Nessa época, os papéis eles estavam invertidos, já que era o PCB que defendia uma política de alianças. Precisamos lembrar que não vivíamos ainda em um país democrático. Basta recordar da bomba que explodiu no Rio Centro durante a comemoração do 1º de maio e que destinava matar diversos cantores que faziam um show, como Chico Buarque, Caetano Veloso e tantos outros. A intenção dos militares que morreram na explosão era culpar a oposição e possibilitar o fim da abertura democrática com a decretação de um estado de sítio. Isto ocorreu em 1981, um ano antes das eleições, que o PT iria pela primeira vez lançar candidatos. E ele não hesitou em dizer não às alianças, mesmo sabendo que teria mais chances eleitorais se saísse coligado ao MDB e que o país ainda havia riscos de retrocesso da democracia. A década de 80 e 90 para o PT foi a década destinada a fortalecer o partido, que possuía objetivos programáticos e estratégicos diferentes dos partidos tradicionais. Ter se tornado a maior força política de esquerda do Brasil e um dos maiores partidos de esquerda do planeta diz muito sobre o acerto da sua posição. Bom, mas para que não haja dúvidas quanto à minha posição, eu também defendo que, se você, que vota no Ciro Gomes ou na Tebet e não quer manutenção do inominável no poder, não espere o segundo turno para derrotá-lo. Vote em Lula no dia 2 de outubro. Nem o Ciro, nem a Tebet representam um projeto coletivo para a sociedade e, portanto, eles não lhe representam. Eles representam um projeto pessoal, um desejo pessoal que não respeita valores éticos e morais e faz a política do vale tudo. Falta apenas uma semana para as eleições. Em uma semana, cabe a nós convencer aquele eleitor que está em dúvida ou que, por qualquer motivo, decidiu votar em branco ou anular o voto, a repensar a sua posição, elegendo não apenas o Lula, mas uma bancada de deputados e senadores de esquerda que deem apoio ao presidente para que possamos aprovar as reformas necessárias ao país. Cada voto conquistado é mais um passo para nos livrar do fantasma do fascismo em nosso país. Aqui no Ceará, o Bloco de Apoio ao Lula tem como candidato a governador o petista Eumano de Freitas e o candidato ao Senado, Camilo Santana. É fundamental também votarmos em candidatos a deputado federal e deputado estadual, do PT, do PCdoB ou do PSOL. Partidos que possuem uma posição firme em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores
e contra as políticas neoliberais. Bom, vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. Se desejar, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.